pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto rápido aqui, mas muito importante, a respeito da cúrcuma, conhecida também como açafrão, açafrão da terra, açafrão da Índia. É muito importante você prestar atenção, principalmente se você está usando a cúrcuma, porque existem algumas pessoas que não podem utilizar ela, e principalmente se você está utilizando alguns tipos de medicamentos, você não pode associar a cúrcuma, que você pode estar prejudicando o efeito desse medicamento. Eu sou o Dr. Gabrielzini. Se você não está inscrito ainda no meu canal, vou pedir para você se inscrever clicando nesse botão vermelho e depois ir à direita ali, bota notificação, ativar a notificação, porque senão você não vai ficar sabendo quando a gente lançar vídeos novos aqui no nosso canal. Para quem não sabe, eu sou ortopedista, sou especialista também em medicina do esporte, tenho pós-graduação em nutrologia, fiz pós-graduação também em medicina integrativa e recebo muito no meu consultório pacientes com dores crônicas nas articulações, no joelho, quadril, e realizo muitos procedimentos de infiltração guiada por ultrassom. A gente vai com ultrassom e infiltra substâncias anti-inflamatórias nessa articulação para aliviar a dor. E para esses pacientes eu gosto muito de associar alguns suplementos, entre eles a cúrcuma. É um excelente suplemento para associar para quem tem dores crônicas nas articulações, dores no joelho, nos tornozelos. Por quê? Porque ela é um excelente anti-inflamatório. Ela tem um poder anti-inflamatório incrível. Em poucos suplementos da natureza você tem tanto poder anti-inflamatório. E ela tem o poder de melhorar a mobilidade desses pacientes com dores, melhora a função articular e diminui aquele inchaço, aquele edema que tem quando uma articulação está muito inflamada. Mas não é só para quem está com inflamação articular que pode usar a cúrcuma. Quem tem uma inflamação crônica que esteja causando arteriosclerose ou alguma inflamação em outras áreas do corpo, intestinal, respiratória, pode se beneficiar da cúrcuma, porque ela diminui também a inflamação crônica. E a inflamação crônica é o gerador de doença no nosso organismo. Se você está sempre inflamado, a sua chance de morrer por qualquer doença, inclusive as cardíacas, é muito maior. E eu vejo muita gente que sofre um infarto, por exemplo, do coração, e fala, poxa, mas eu não tinha nada de saúde, eu ia no médico sempre, nunca apareceu nada. E muitas vezes as pessoas não sabiam se elas estavam realmente inflamadas. E existe um exame muito importante para saber se você tem uma inflamação crônica, que é a proteína C reativa ultrassensível. Você pode solicitar para o seu médico esse exame, que vai mostrar se você tem uma inflamação crônica. Não precisa ser uma inflamação aguda, uma dor de garganta, uma pneumonia, uma inflamação crônica que muitas vezes passa desapercebido. E quando você vai perceber, você já está com arteriosclerose, entupimento das artérias e problemas mais graves. Então, preste atenção também nesse exame que você pode pedir para o seu médico solicitar. Os benefícios da cúrcuma vão muito além disso. Ela é um potente estimulador da apoptose. Os artigos mostram isso, que é a morte celular programada. Então, ela evita que uma célula defeituosa no seu corpo, como a célula cancerígena, a célula de um câncer, comece a se multiplicar no seu organismo. Ele controla a apoptose, faz com que a célula defeituosa tenha uma morte programada e não se perpetue no seu organismo. Isso é muito importante para a prevenção de câncer. Tem vários estudos, principalmente feitos em animais, mostrando que a cúrcuma tem um efeito em prevenir alguns tipos de câncer. E em humanos já foi visto também que ela diminui alguns tipos específicos de câncer muito frequentes na nossa espécie. Ela também tem um efeito positivo no seu colesterol, ela diminui os níveis de triglicerídeos, que é a gordura que fica circulando no nosso organismo, que aumenta o nosso risco de ter um infarto, ter um AVC, então ela ajuda também a diminuir os níveis de triglicerídeos. E também é utilizada muito para prevenção de catarata, que é um problema nos nossos olhos que podem deixar a gente cego, que é muito comum com o passar dos anos. Então, a cúrcuma tem um efeito antioxidante potente também nos nossos olhos, prevenindo a catarata. E lembrando também que ela é muito utilizada para depressão, e alguns pacientes com depressão mostraram a diminuição dos sintomas com o uso da cúrcuma. Inclusive, ela potencializa o uso de antidepressivos. Então, pacientes que já estão tomando remédio para depressão, melhora o efeito deste remédio com a utilização também da cúrcuma. Mas existem aquelas pessoas que não devem usar cúrcuma de maneira nenhuma. E o primeiro grupo que eu vou falar é as grávidas. As mulheres grávidas não devem utilizar doses terapêuticas de cúrcuma. Ela pode até utilizar a cúrcuma como tempero na comida, mas não devem usar doses altas, acima de 1,5 gramas de cúrcuma diariamente. Por quê? Porque ela tem um efeito em melhorar a contratilidade muscular do útero, ou seja, o seu útero fica mais forte para a contração. A mulher que está grávida, se ela tiver uma contração uterina e estiver usando a cúrcuma, essa contração for mais forte, ela pode até causar um aborto nessas mulheres. E se o seu filho já nasceu e você está amamentando, também
é indicado que você não use grande quantidade de cúrcuma, porque não tem estudos científicos mostrando a segurança de utilizar a cúrcuma em mulheres que estão amamentando também. O segundo grupo que deve ter muito cuidado para a utilização da cúrcuma é que tem algum problema na vesícula. Por exemplo, a vesícula biliar, que é embaixo do fígado, pode ter várias pedras. E se algumas dessas pedras soltarem e entupirem os ductos biliares, os canais onde sai a bile, pode ser um grande problema, porque a cúrcuma também aumenta a força de contração da vesícula. Imagine, se você está com entupimento do canal onde sai o líquido biliar e você aumenta a contração, isso pode causar muitas dores e pode até levar você para uma necessidade de uma cirurgia de urgência. A cúrcuma também tem o efeito de deixar o seu sangue mais fluido, ele fluindo melhor, mas ele atrasa um pouquinho a coagulação sanguínea. Então, se você utiliza alguma medicação anticoagulante, você deve ter muito cuidado em utilizar a cúrcuma. Por exemplo, se você está utilizando heparina, varfarina, aspirina, clopidogrel, que são substâncias que aumentam o seu tempo de coagulação, o tempo de quando se você tiver uma ferida, para essa ferida cicatrizar. Se você utilizar a cúrcuma, pode ser que aumente ainda mais esse tempo, você tendo o risco de aumentar o seu sangramento, a sua perda sanguínea. E se você vai fazer uma cirurgia que vai sangrar, uma cirurgia que corte a sua pele, corte tecidos e vá ocorrer um sangramento, é indicado que você não use cúrcuma pelo menos nas 2 semanas antes dessa cirurgia, para não ter um risco de um sangramento adequado que pode piorar a sua recuperação nessa cirurgia. Outras pessoas que têm que ter cuidado com a utilização da cúrcuma, do açafrão, é aquelas que estão com deficiência de ferro. Se você está com os seus níveis de ferro muito baixos no seu organismo, é muito importante que você não utilize grande quantidade de cúrcuma, porque alguns artigos mostraram que quando você utiliza a cúrcuma junto com o ferro, você pode diminuir um pouco, moderadamente, a absorção desse ferro no seu organismo. Então, é interessante que você, se você está deficiente em ferro, você não utilize grande quantidade de cúrcuma no seu dia a dia. Outro grupo de pessoas que deve ter muito cuidado com a utilização da cúrcuma é aqueles que têm diabetes. Principalmente se eles usam medicamentos para controlar os níveis de glicose. Então, pessoas que têm diabetes e utilizam insulina ou hipoglicemia anti-orais, que são medicamentos para baixar os níveis de glicose, como a metformina, glibenclamida, então devem evitar de tomar altas doses de cúrcuma. Por quê? Não é porque a cúrcuma faz mal para diabetes, é porque ela tem o efeito de melhorar esses pacientes com diabetes, ajudar a controlar a glicose, ela diminui os níveis de glicose no seu organismo. Então, se você já está tomando algum remédio para baixar a glicose e toma mais a cúrcuma, que vai auxiliar, você corre o risco de ter níveis muito baixos de glicose no seu corpo e ter uma hipoglicemia. Agora, a cúrcuma é benéfica para quem tem diabetes, ela ajuda a controlar os níveis de glicose, mas tem que ser bem conversado com o seu médico para ele começar a utilizar a cúrcuma e diminuir o número de medicamentos que você está tomando para controlar a diabetes. Então tem muito cuidado para você não sofrer com uma hipoglicemia causada pela cúrcuma. Se você já utiliza a cúrcuma no seu dia a dia, como eu gosto de tomar cúrcuma no café, então eu faço um café, adiciono também a manteiga ghee, porque ela aumenta muito a absorção da cúrcuma quando eu adiciono uma gordura, porque ela também é lipossolúvel. Eu adiciono também a piperina, que é aquela pimenta preta, não é a pimenta do reino, vermelhinha, é pimenta preta moída, que tem altas concentrações de piperina, que também é anti-inflamatório e multiplica a absorção da cúrcuma no meu organismo. Então eu boto café, manteiga ghee, a cúrcuma e a pimenta preta, bato ele bem e tomo. Essa é a maneira que eu tomo cúrcuma. Mas se você utiliza a cúrcuma de outra maneira, eu quero que você diga aqui nos comentários como você utiliza e quais benefícios que você sentiu com a cúrcuma na sua saúde. Se gostou do vídeo, não se esquece de curtir e se inscreve no nosso canal.